Brasil, analista político. Senhores, boa tarde, obrigado por estarem connosco. Ricardo, começaria por si do que ouviu hoje do juiz relator deste processo, Alexandre de Moraes. Qual é a convicção que forma relativamente à posição, que é um voto de condenação de Alexandre de Moraes, não só para com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas para com outros 7 dos arguidos neste processo? Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer, Felipe. Moro no Brasil, que já o conheço há muitos anos. Ele não me conhece, mas eu o conheço há muitos anos. Bom, eu digo para começar, tudo isso que está aí, pegamos aqui a Constituição, e tudo isso que está sendo feito aí é inconstitucional. Começa por aí. Está na Constituição que jamais esse Supremo Tribunal Federal não tem legitimidade para estar fazendo o que está fazendo. Começa por aí. Porque, eu posso dar um exemplo muito claro, o Lula cometeu crimes 500 vezes superior a isso aí, foi julgado em primeira instância. Por que o Bolsonaro está sendo julgado na última instância? É para não recorrer? É porque querem realmente condenar, quer dizer, ele já está condenado desde o primeiro dia. Meteram-lhe uma pulseira eletrônica, prenderam dentro de casa, cortou as suas... É engraçado que o Lula recebia visitas dentro do presídio, dava entrevista, falava nas suas redes sociais. O presidente Bolsonaro foi proibido até de falar com seus filhos. Isso há um problema pessoal. É uma questão política, Ricardo, não mas é uma vamos questão focar-nos de no justiça. processo e naquilo que foi dito hoje na audiência do Supremo Tribunal. Nós temos que começar do começo, eu não posso pegar só aquilo que o Alexandre disse, não é a primeira vez que o que o Alexandre disse está condenado. Mas também não é a primeira vez que o Ricardo está aqui na CNN a falar sobre este assunto. E é por isso que eu digo. E os nossos telespectadores estão familiarizados com o caso. Estão familiarizados hoje de Alexandre de Moraes, há ou não há razões? Já depreendi que não há razões. Gostava de ouvir a sua opinião. Não há, ele vai condenar e todos os outros 5 vão condenar. O resultado é esse. Agora, é evidente que nós não podemos deixar passar o historial, porque é simples chegar aqui e dizer os 5 ministros vão condenar. Eles têm autoridade para fazer isso? Não. Aquilo que o Tagliaferro, que é o braço direito, foi o braço direito do Alexandre de Moraes, todas as provas que ele trouxe e colocou no Senado, nada disso vai ser examinado? Era para ter parado esse processo, vamos examinar, porque todas as provas que diz que foram recolhidas, que estão aí, golpe de Estado armado, que golpe? Vamos ser sinceros. Foi encontrada uma faca, um revólver, uma arma nesses golpes todos. Me permita só dizer uma coisa. Para terminar, Ricardo. No dia 8 de janeiro, nós tivemos, no dia 12 de dezembro de 2022, o corregedor-geral do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, no momento da diplomação, sussurrou no ouvido do ministro Alexandre de Moraes: missão dada, missão cumprida. Todo mundo ouviu isso, porque o microfone estava aberto. Isso logo na passagem. Quando chegou no dia 31, dia 1º, o Lula recebeu os seus generais, suas forças armadas e assumiu o país. No dia 8 de janeiro, 8 dias depois, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, estava numa vida completamente bem, fora Ricardo, daqui, também ouvir foi culpado pelo 8 Moura de Brasil. janeiro. Obrigado, Ricardo. Filipe, do que ouviu hoje do voto, como vimos é condenatório por parte de Alexandre de Moraes, ouvindo as provas que foram apresentadas, há ou não cabimento para uma condenação por parte do STF para o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro? Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Como mostra a participação do outro convidado, existem muitas críticas aqui no Brasil à conduta do relator Alexandre de Moraes e, claro, já críticas antigas às condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação ao escândalo do Petrolão, que foi um escândalo dentro do qual o Lula acabou condenado e, anos depois, acabou solto.
Então, ele foi condenado em 3 instâncias e depois o Supremo Tribunal Federal acabou mudando a jurisprudência para que ele fosse solto, e isso traz toda uma bagagem crítica por parte dos bolsonaristas também, mas não só deles, na sociedade brasileira, às decisões do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, o Alexandre de Moraes ele fez uma cronologia sobre as falas, sobre os atos de Jair Bolsonaro de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, pensando ali diversas falas em que Jair Bolsonaro se alinhava às Forças Armadas e usava um tom considerado intimidatório, um tom de ameaça, para que os ministros do Supremo Tribunal Federal fizessem aquilo que Jair Bolsonaro gostaria que eles fizessem. E, obviamente, há eventualmente divergências entre presidente e ministros da Suprema Corte, mas há, no Brasil, as instâncias devidas para que isso seja solucionado. Muitas vezes por falta de atitudes do Senado Federal brasileiro em contestação e fiscalização constitucionais aos ministros do STF, fica uma guerra política ideológica que acabou envolvendo as Forças Armadas. E claro que isso é muito mal visto pelo Supremo Tribunal Federal e por boa parte da sociedade brasileira. Então, Alexandre de Moraes descreveu a maneira como Jair Bolsonaro instigou os seus apoiadores a se voltarem contra o Poder Judiciário, contra a Justiça Eleitoral, criando um clima de revolta popular contra o eventual resultado das eleições e depois contra o resultado já consumado das eleições. Quando, então, ele foi recorrer aos chefes das Forças Armadas para propor ali alguma medida de reversão do resultado eleitoral. Então, é isso que pesa muito contra ele. E, diante dessas condutas, que eu considero graves, existe uma discussão jurídica a respeito da configuração dos crimes, porque os dispositivos legais sugerem várias interpretações. Então, existe o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado. Ambos não demandam a consumação, porque uma vez consumado um golpe de Estado, não há mais poder judiciário para julgar aquelas pessoas e, portanto, responsabilizá-las. Ambos os dispositivos legais falam em tentativas. Tentativa de abolir, tentativa de dar um golpe de Estado. E ambos falam, e esse é um ponto bastante sensível da discussão jurídica, em uso mediante violência ou grave ameaça. Então, o que o Alexandre de Moraes fez no seu voto, assim como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tinha feito na sua manifestação, foi apontar diversos elementos de grave ameaça nas falas do Jair Bolsonaro e nas condutas dele e de violência em diversos episódios ao longo do tempo, Filipe, por favor. Não só no 8 de janeiro de 2023, para configurar esse pedido, esse voto de condenação não só do Jair Bolsonaro, mas de 7 outros réus, sendo 6 desses outros pelos mesmos 5 crimes, e houve uma imputação extra ao Jair Bolsonaro por liderar a organização criminosa. Então, esse é o resumo do que aconteceu hoje. Muito bem. Temos aqui apenas 1 minuto para cada um. Ricardo e Filipe, pedia-vos a maior brevidade, entendendo que é difícil naturalmente, mas Ricardo, do seu ponto de vista, a eventual previsão, ou prisão, aliás, de Jair Bolsonaro, deixa a direita brasileira refém, ou haverá alguém que se possa surgir no panorama político brasileiro para, diria, ocupar o lugar de líder do bolsonarismo ou da direita, como preferir? Bom, neste momento ainda não se prevê, não se vê ninguém para a liderança da direita, porque nós sabemos que o líder da direita, o presidente Bolsonaro, já está preso há bastante tempo, mas os brasileiros não perderam a esperança de que a liberdade continuará no Brasil. Nós não seremos prisioneiros da esquerda, nem do comunismo, nem do marxismo, nem coisa nenhuma. O Brasil é um país livre, vai continuar sendo livre. Agora, o que vai acontecer depois que tirarem o Bolsonaro da casa dele? Porque aquilo que este tribunal, todos eles são inimigos do Bolsonaro. O que eu acho impressionante é que não há justiça, há questão política. Ali, como é que pode uma pessoa ser julgada por 4 pessoas que já declararam publicamente que são inimigos do Bolsonaro? E depois, como é que um juiz pode ser acusado, ser o juiz,
ser aquele que decide e aquele que condena. Muito bem, obrigado, Ricardo. Vamos esperar depois. Vamos esperar, temos que esperar naturalmente qual será o voto dos outros juízes, mas Filipe, na provável condenação de Jair Bolsonaro, ou essa provável condenação de Jair Bolsonaro deixa o ambiente político e o próprio sistema e regime políticos brasileiros em que estado? Qual é a sua opinião? Olha, tem uma turbulência que realmente vai continuar aí nas próximas semanas, nos próximos meses e que certamente vai atravessar a corrida eleitoral de 2026, embora até lá, provavelmente, as questões já estejam mais resolvidas. É que agora, simultaneamente ao julgamento, há uma articulação no Congresso Nacional para se aprovar uma anistia a todas essas pessoas que estão sendo julgadas e várias que já foram condenadas no caso do 8 de janeiro, que foi aquela invasão e depredação dos prédios dos três poderes. Então, há parlamentares que já estão se articulando com o governador daqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um aliado de Jair Bolsonaro e que tem uma perspectiva de ser o oponente de Lula na eleição de 2026. Então, tem parlamentares que, como nós dissemos no Brasil, sentem o cheiro do poder e já ficam do lado que pode eventualmente ganhar. Mas há, evidentemente, todo um caldo jurídico e político para a eventual aprovação dessa anistia. Só que já há uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal contra a anistia por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, pode ser que a Suprema Corte Brasileira rejeite uma aprovação por parte do Congresso Nacional neste sentido, ou que, no máximo, aceite uma redução de determinadas penas que foram consideradas bastante duras. Então, você tem, aqui no Brasil, um cenário de bastante turbulência. A partir do momento que ficar definido que Jair Bolsonaro não será o candidato de oposição ao Lula em 2026, aí se terá essa união, provavelmente, do campo da direita ou do campo antipetista, quer dizer, contra o PT, o partido do Lula, em torno de algum outro candidato. Ricardo Amaral Pessoa, Filipe Moura Brasil, muito obrigado por terem estado connosco aqui na CNN. Muito obrigado.